Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia, você que chegou nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Você que já está aqui há algum tempo, aleluia, sempre peço que você compartilhe esta palavra com alguém, né? Deixa Deus te usar, aleluia. Não se esqueça de deixar seus likes, aleluia. Isso colabora demais para que o canal possa chegar em outras pessoas. Vamos lá, Atos capítulo 17, o versículo é o 22, que diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servidor por mãos de homens, porque como necessitais de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra estupida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que ficou um pouquinho grande a leitura, mas é necessária. A leitura é palavra, é Bíblia. Nós estamos preocupados muitas das vezes em ouvir explicações de homens, entendimentos de homens, mas muitas das vezes dispensamos a leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui Paulo está em mais uma de suas missões. O apóstolo Paulo, missionário Paulo, está ali passando por uma cidade chamada Atenas. Um povo a qual tinha uma filosofia, adorava muitos deuses, e Paulo vai notar que ali há muitos deuses naquela cidade. Nós estamos falando dos gregos, homens muito inteligentes, um povo que procurava o conhecimento, a filosofia, a inteligência, a ciência e tudo mais. Então Paulo vai notar que esse povo também é um povo supersticioso, é um povo que busca, aleluia, as coisas sobrenaturais, as coisas, as divindades, as coisas espirituais. E Paulo vai chegar em um lugar onde eles reservam a um Deus desconhecido. É assim que está escrito e relatado na palavra de Deus. Aleluia. Eles estão ali colocando ao Deus desconhecido, ao Deus que eles não conhecem, ao Deus que eles ainda não entendem, ao Deus que eles ainda não compreendem, mas já estão reverenciando a esse Deus, já estão honrando a este Deus. Acredito eu que por preocupação de, por um acaso, rejeitar algum Deus, colocam dessa forma, ao Deus desconhecido. Um Deus que não tem face, um Deus que não tem ouro, um Deus que não tem prata, um Deus que não é feito por mãos de homens. É assim que a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. Fique aqui, ouça essa palavra, irmãos, porque esta palavra, ela é de Deus, para o meu e para o teu coração, para abrir o meu e o teu entendimento. Aleluia. Assim como o povo de Atenas, os gregos, hoje não é diferente. Nós vivemos em um tempo onde o povo continua sendo muito supersticioso. Consegui sair. É ou não é? As pessoas estão sempre em busca do que é sobrenatural. As pessoas às vezes estão em busca, aleluia, de saber signos. Vou te dar um exemplo aqui, né? As pessoas estão sempre em busca de saber revelações, interpretações, e nem todos são voltados para Deus, para a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim citam o nome de Deus. Ainda assim dizem que amam a Deus, dizem que reconhecem a Deus, mas na verdade não conhecem. Paulo está falando aqui sobre o Deus que criou os céus e a terra.
Paulo está falando aqui sobre um Deus que não precisa de templos. Paulo está falando aqui sobre um Deus que não precisa ser servido por homens. Por quê? Por que Paulo diz isso? Porque aquele povo entende que todo Deus que está ali é servido por homens. Precisa de uma casa, precisa de um templo, precisa de uma estátua, precisa de uma imagem. E Paulo vai apresentar o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que através de um homem chamado Abraão, aleluia, criou toda uma linhagem humana. É disso que Paulo está falando. E Paulo vai dizer, é por ele que nos movemos, é por ele que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer nesse dia para você, aleluia, que chegou até aqui e que ficou até aqui nesta palavra, mesmo às vezes não conseguindo entender nem compreender. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes, quando o verdadeiro Deus é apresentado, como está sendo apresentado agora por Paulo e por mim nesta palavra, as pessoas ficam um pouco confusas, as suas mentes meio que bugam. Aleluia, mesmo que os seus pensamentos não conseguem assimilar quem é Deus. Por quê? Ainda como aquele povo de Atenas, nos dias atuais, nós estamos criando deuses, é ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Nós criamos deuses, deuses que curam, deuses que nós colocamos dentro do nosso coração e carregamos no nosso entendimento como se fosse o verdadeiro Deus, mas não é. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem pessoas que buscam a Deus somente porque Ele cura, aleluia, e isso é errado? Não, é certo, Deus cura, aleluia. E tem pessoas que buscam a Deus somente por uma restauração familiar, conjugal. É errado? Não. Deus também restaura casamento, restaura vidas, restaura a família, liberta, transforma, liberta do vício, da droga, da prostituição, da mentira, do engano e de outras coisas mais. Deus continua fazendo essas coisas, mas nós estamos criando deuses que somente nos trazem proteção, que somente nos trazem ajuda. Pegamos o nosso Deus, que é o Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia, e transformamos ele simplesmente em amuleto, ou Espírito Santo de Deus, como alguém que, aleluia, a gente pega muitas das vezes, a Bíblia coloca lá no Salmo 91 e achamos que isso vai proteger a nossa casa. Escrevemos muitas das vezes e colocamos na parede o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e achamos que isso vai trazer prosperidade e abundância para a nossa casa. Ei, isso são deuses que são criados pelo mesmo Deus que criou os céus e a terra. Nós imaginamos que Deus é Deus somente de proteção, Deus é Deus somente de providência, Deus é Deus somente de livramento, quando na verdade o que Paulo está apresentando aqui e o que a Escritura nos apresenta desde o tempo de Jesus é um Deus que salva, é um Deus que veio para nos dar uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E por que muitas das vezes nós não conseguimos entrar nesse nível, nessa dimensão de conhecimento de Deus, porque conhecemos a Deus somente pelo que falam, somente pelos milagres, somente pelas provisões, mas não conhecemos a Deus de fato, de verdade. Aleluia. Como assim, minha irmã? De fato, de verdade, o nosso Deus faz tudo isso, mas de fato, de verdade, Ele quer ser conhecido por nós. Quando Paulo fala Ele não habita em templos feitos por mão de homens, ele não está falando sobre igrejas, sobre templos, formações de tijolo, não. Ele está falando que Deus habita em nós. Ele está falando, louvado seja o nome do Senhor, que ele não precisa ser servido por homens, porque ele diz assim, porque os homens costumam fazer oferendas para Deus. Não, Deus não precisa disso. Ele é criador dos céus e da terra. O que ele quer? O que ele quer é que nós venhamos nos aproximar dele. O que Deus requer de nós é que nós venhamos o conhecer. Porque enquanto nós não conhecemos, ele continua sendo um Deus desconhecido. Até reverenciamos, mas não conhecemos. Até o adoramos, mas não conhecemos. Até andamos com ele, mas não conhecemos. Até montamos altar para ele, mas não conhecemos. Por isso a Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer é uma coisa, prosseguir é outra. Conhecemos a Deus, aleluia. Muitas pessoas achavam que conheciam a Deus. O próprio Jesus, quando estava ali discursando, falando, o discurso de Jesus era sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E o povo vai embora.
a multidão começa a sair. E a Bíblia vai dizer que uns dos discípulos chegam para Jesus e vão dizer duro esse discurso. Aleluia. E Jesus vai dizer para os discípulos, vocês também querem ir? Jesus não estava discursando sobre uma transformação de caráter, aleluia, sobre uma vida, aleluia, social adequada, não. Jesus estava falando sobre o verdadeiro propósito dele vir aqui, que era sua morte e sua ressurreição, para que os nossos pecados fossem perdoados. E o povo vai embora, porque as pessoas não querem ouvir, não querem conhecer o verdadeiro propósito, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para os seus discípulos, vocês também querem ir? E alguns vão dizer, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Meu irmão, o Deus a qual nós precisamos conhecer é o Deus que tem palavra de vida eterna. E o Jesus que nós estamos apresentando desde o tempo antigo de Paulo, de João, aleluia, de João Batista também, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos o conhecê-lo. Pastora, e como que eu vou conhecer a Deus? Trazendo Ele para a minha vida, para a minha intimidade. Aleluia. Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas só porque vão para uma igreja ou para uma missa no dia de domingo. Aleluia. Conhecer a Deus é você, aleluia, participar com Ele. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, participem comigo das aflições, como eu também participo das aflições de Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos maldizerem e todo mal falarem contra vós. Jesus disse isso. Aleluia. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Conhecer a Deus não é só estar em abundância. Conhecer a Deus é passar com Ele nos momentos de dificuldade. O próprio Jó, ele vai citar, aleluia, na sua passagem lá de Jó, no finalzinho da história de Jó, aleluia, que nós conhecemos, que aquilo ali não é o final da vida de Jó, ele vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. E quem era Jó? Jó era um homem que sacrificava a Deus. Jó era um homem temente a Deus. O próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Homem temente, íntegro e fiel, aleluia, temente a Deus, mas não conhecia Deus. O fato de nós temermos a Deus não nos faz conhecedor de Deus. Jó conheceu a Deus depois que ele passou por todo aquele sofrimento, por toda aquela perca, por toda aquela adversidade, por toda aquela tribulação. Jó passou a conhecer a Deus. Deus se apresenta para nós, meu irmão, no meio do sofrimento, no meio da luta. Deus está se apresentando para mim e para você. Eu não sei o que você está passando, mas Ele está passando com você. Ele não quer somente que você o conheça, aleluia, de ouvir falar. Ele quer intimidade contigo. Quando Jó é tentado a amaldiçoar o seu Deus, ali ele dá uma prova. Ele diz assim, aleluia, mulher, tu falas como uma louca. A mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele vai dizer, mulher, tu falas como uma louca. Por um acaso, eu receberia só o bem de Deus e não o mal também? Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele tirou, Ele me deu, Ele tomou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então é aí que a gente conhece a Deus, no meio do sofrimento, da angústia, porque sabemos que Ele está conosco, sabemos que Ele faz parte da nossa vida, sabemos que Ele não nos abandonou. Podemos estar chorando, sofrendo, perdendo, lamentando, enlutado, aleluia, mas o Senhor está conosco. Isso é conhecer a Deus, é fazer com que Deus participe das nossas vidas, dos nossos sofrimentos, das nossas conquistas, das nossas frustrações, das nossas alegrias. E como é, pastora, que eu me faço conhecer a Deus, porque Deus já me conhece, Deus já te conhece. Ele conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça, mas nós precisamos conhecer a Deus. Quando eu trago Deus para dentro da minha vida, verdadeiramente, não trago Deus somente no domingo, ou no culto religioso, ou em uma missa, ou em uma oração. Eu trago a Deus diariamente para a minha vida. Eu conheço a Deus quando eu estou a todo momento em contato com Ele, falando com Ele, ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, orando, jejuando, intercedendo, ajudando o meu próximo, tendo misericórdia, exercendo juízo. Eu conheço a Deus nas minhas atitudes, porque as minhas atitudes, quando eu faço algo que agrada a Deus, eu sinto que Ele está me aprovando. Isso é conhecer a Deus. Quando eu faço algo que não agrada a Deus, eu sinto que Ele está me reprovando. Então, isso é conhecer a Deus. Eu sei o que agrada e o que não agrada, meu Deus. Eu sei
Aleluia, quando Deus fica triste comigo e quando Ele fica alegre, porque eu trago Deus para as minhas decisões, eu trago Deus para o meu dia a dia, aleluia, para o meu cotidiano, para o meu lavar de louça, varrer de casa, aleluia, para o meu comércio, aleluia, eu trago Deus para as minhas orações, para as minhas amizades, Ele está participando de tudo, em tudo Ele está comigo, então eu conheço Ele não somente pelo livramento, mas pela paz que Ele me dá, que excede todo entendimento. Posso estar frustrada, posso estar em perigo, posso estar preocupada, mas eu tenho paz, a paz que excede todo entendimento, aleluia, posso estar passando por momentos difíceis, mas Ele tira toda a inquietação da minha alma, porque Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não temas, porque eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso conhecer esse Deus, conhecer o Deus, aleluia, que tira minhas inquietações, conhecer o Deus que supre as minhas necessidades, conhecer o Deus que me dá livramento, conhecer o Deus que principalmente me dá uma vida eterna. Eu não posso ficar somente buscando a Deus, aleluia, ou conhecendo Deus dessa terra. Porque aqui Ele vai me dar livramento mesmo, Ele vai suprir mesmo. A palavra dele diz, buscai primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está acrescentando na tua vida, você tem o pão de cada dia, a sua mesa está farta ou não, mas você está ali, diante do Senhor. Agora, a gente precisa entender, o próprio Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que Jesus está dizendo, para de turbar o seu coração, aleluia, porque tudo que tem aqui é passageiro, momentâneo, mas Ele foi nos preparar lugar, há uma vida eterna, depois que esse corpinho ficar, essa carcaça aqui que a gente cuida, que tem que cuidar, que é templo do Espírito Santo, ficar, aleluia, nessa terra, nós vamos ter uma vida, que ela se chama eterna, e para mim viver essa vida eterna, eu preciso conhecer o dono, aleluia, dessa casa. Ele diz que Ele foi preparar. Eu costumo dizer para as crianças, aleluia, quando evangelizo crianças, né? E eu costumo dizer o seguinte, como que você vai morar na casa de Deus se você não fala com Deus? Se você não tem diálogo com Deus? Você que está aí, você deixaria alguém entrar na sua casa que não tem diálogo com você, que não conversa com você, que não te conhece ou que você não conhece? Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, expeli demônios, curei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aleluia, ou seja, aleluia, até Jesus vai dizer, não te conheço, porque você nunca conheceu a Ele. Então que nesse dia, aleluia, você venha ficar com esta palavra, irmão. Esta palavra é de salvação. Eu não estou aqui para pregar, aleluia, coisas normais, cotidianas, do dia a dia, porque Deus é aquele que faz, irmão. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê na palavra dEle, o propósito dEle verdadeiro, as demais coisas Ele vai acrescentar. Você não precisa se preocupar, aleluia, você não precisa que Ele te venha se justificar, se preocupar, alguém falou de mim, será que Deus vai me justificar? Eu tenho uma conta para pagar, será que Deus vai me ajudar? Eu tenho um problema assim com meu filho, será que Deus vai salvar, vai libertar? Não se preocupa, quando você conhece a Deus, você sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E essa situação que nós estamos passando aqui, terrena, é somente para nós conhecermos a Ele, termos mais intimidade com Ele, se aproximar dEle. Se aproxime do Senhor, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus de fato, de verdade, não somente como aquele povo que era superficial, supersticioso, não, aleluia, entrega a sua vida para Jesus, diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, fale com Ele no seu trabalho, no caminho, no trajeto, na corrida, aleluia, quando você entra, quando você sai, quando você dorme, quando você acorda, tem intimidade com Deus. Isso não é loucura, isso é, aleluia, intimidade, amém? Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, você quer que aquele alguém esteja próximo de você. Quem dera, né, que a gente pudesse o tempo todo andar com aquele amigo, aquele confidente, nosso lado o tempo todo, que faz rir, faz chorar, aleluia. Nós não podemos, aleluia, fisicamente, mas nós temos um amigo verdadeiro, aleluia, que está conosco espiritualmente e que nos, aleluia, tira toda inquietação da nossa alma, do nosso coração e nos faz vencer todas as guerras, todas as lutas. Esse amigo é Jesus. Toma ele para si, em nome de Jesus. Diga assim nos meus comentários aí, nesses comentários aí, comente aí, diga, meu amigo é Jesus, aleluia, meu amigo é Jesus. Coloque aí no final dos comentários, meu amigo é Jesus. E ele não é só meu amigo,
Ele é o meu Salvador. Eu vou morar com Ele e você também, amém? Graça e paz. Que o Senhor possa te abençoar. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas quem ama a palavra fica até o final sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse dia, nessa semana. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe esta palavra com alguém. Deixa Deus te usar. Aleluia. E eu voltem para a glória de Deus.